No primeiro dia dos ázimos, quando simulava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, hoje nós ouvimos a narração da instituição da Santíssima Eucaristia segundo o Evangelho de São Marcos, que é o evangelista que nós estamos acompanhando durante este ano de uma maneira particular. E na narração de Jesus, sobretudo depois que Cristo consagra o cálice, ele fala uma expressão que é muito importante para entendermos o contexto dessa celebração e os demais textos. Jesus disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Na primeira leitura, que é tirada do livro do Êxodo, nós ouvimos o trecho que justamente é a instituição da aliança mosaica, o momento em que Cristo institui, ou melhor dizendo, que Moisés institui a aliança entre o povo de Israel e Deus. Nós sabemos que Deus age em favor do seu povo para libertá-lo da escravidão do Egito. E depois tira o povo e o leva ao deserto. E aos pés da montanha sagrada, Deus então faz com o seu povo uma aliança. Na verdade, esta não era a primeira aliança feita. Na verdade, desde a criação, ou com a criação, Deus faz a primeira aliança com o seu povo. E depois que o povo constantemente, a começar de Adão e Eva, quebra esta aliança, Deus a renova de diversas maneiras. E com a criação do povo de Israel, Deus faz mais uma aliança com o seu povo, justamente nesta perspectiva de um caminho de salvação. E um elemento fundamental da aliança é o sangue dos animais, que depois de derramado sobre o altar de pedra feito por Moisés aos pés da montanha, é aspergido também sobre o povo. Este modo de tratar indicava um elemento de purificação, porque o sangue da vítima consagrada a Deus, podemos dizer, também era sagrado e por isso deveria
consagrar ou tornar sagrado ou santo também aqueles que eram aspergidos, mas também indica esta comunhão que se estabelecia por meio da vítima com Deus mesmo, né? E este é o sentido mais profundo da aliança. O sangue, na verdade, indicava este desejo de comunhão com Deus. A aliança, esta expressão, a aliança, né, ela mostra justamente esta relação de comunhão que Deus queria estabelecer com o seu povo. Só que aquele sangue não era capaz de purificar literalmente aqueles a quem ele foi aspergido, sobre quem ele foi aspergido, porque eram sangue de animais, como nós ouvimos na carta aos Hebreus. Então, o sangue destes animais purificava simplesmente de uma maneira ritual o povo de Israel, né? E por isso era necessário que Cristo, como sacerdote, agora oferecesse um outro sacrifício, não o sacrifício de animais e etc., mas o sacrifício da sua própria vida. E com seu sangue, que foi instrumento, podemos dizer assim, né, ele concluísse a verdadeira aliança com o povo de Deus através de uma purificação verdadeira, que é aquela que perdoa os nossos pecados, justamente pela oferta do seu sangue, né? E por isso, Cristo institui a nova aliança, nova se comparada àquela antiga de Moisés, né? Mas não só uma nova, mas uma eterna aliança, porque agora, com seu sangue, Cristo produz a verdadeira purificação e o perdão dos pecados. Ou seja, com a celebração desta nova e eterna aliança, nós fomos realmente perdoados e agora, com Cristo e por Cristo, entramos nessa comunhão com Deus. Então, a celebração daquela última ceia, que é a ceia pascal judaica, dentro da qual Cristo celebra pela primeira vez a Santa Missa, institui sacramentalmente o sacrifício do seu corpo e do seu sangue, naquele momento Cristo então celebra a aliança de Deus com a humanidade, uma aliança que vai ser inquebrável. Mesmo que o homem continue pecando, ela é indestrutível, porque Cristo, como homem, a ofereceu na sua fidelidade ao Pai. Mas eu queria hoje me concentrar mais profundamente nesta expressão de Jesus, na verdade nessa dupla expressão de Jesus, que é o que dá sentido a esta celebração. Cristo diz, isto é o meu corpo. Depois vai dizer, isto é o meu sangue. Aqui é importante ler estas duas expressões dentro do contexto desta celebração. Então, todos os anos os judeus preparavam para celebrar a Páscoa. Isto era um costume judaico. E Cristo, com seus apóstolos, naquele momento também se preparavam para celebrar a Páscoa. Porém, diferente dos apóstolos, Cristo era consciente de que aquela Páscoa celebrada, na verdade, não seria como as demais. Cristo já havia celebrado 2 Páscoas com seus apóstolos, mas não seria como as demais, porque ele viveria literalmente a sua Páscoa, como cordeiro imolado, ou como cordeiro que seria imolado. Naquela celebração, Cristo ofereceria de fato o seu corpo e o seu sangue em sacrifício por nós, né? Então, ele prepara, na verdade, os seus discípulos preparam aquele lugar, né? Todos nós já vivemos essa experiência, certamente. A gente convida alguém que a gente ama, por exemplo, para fazer um jantar em casa, né? Você prepara aquele lugar, você pensa nos detalhes das mesas, né? Aqui a descrição é muito simples, que é típica dos evangelhos, né? Muito direta e muito simples, mas a gente precisa um pouquinho aqui usar da nossa imaginação. E por isso é tão bom que a gente leia tantas coisas, para que isso vá povoando o nosso imaginário, né? Então, era uma sala no andar de cima, tinha almofadas, porque eles não tinham como nós, as mesas não eram com cadeiras como as nossas, né? Então, eles sentaram em torno daquela mesa, né? Estavam ali, né? Um lugar de grande intimidade, pessoas muito próximas a Cristo, um círculo muito estreito de relação que já estava se construindo já há algum tempo. Os apóstolos já estavam vivendo há 3 anos com Jesus, né? E naquele contexto de grande intimidade, Jesus diz palavras muito simples, muito diretas e muito claras, cujo sentido é inequívoco. Ele diz, ao tomar o pão, isto é o meu corpo. Ele não diz isto parece, isto significa, isto simboliza, né? E a mesma coisa ele faz com o cálice e com o vinho. Isto é o meu sangue. Ele não diz isto parece, isto significa, isto simboliza.
Isso significa que da boca daquele que é a própria verdade e que não poderia sair nenhuma mentira, né? As palavras de Jesus devem ser para nós uma afirmação contundente e também muito clara da sua presença neste sacramento. Por isso, além da celebração da Eucaristia, ou da instituição da Eucaristia que nós já celebramos na Quinta-feira Santa, a Igreja acrescentou esta celebração do Corpus Christi, ou seja, do corpo de Cristo, ou também chamado do corpo de Deus, porque, claro, Cristo é o próprio Deus, né? A Igreja também instituiu esta celebração para que celebrássemos de uma maneira muito forte, profunda e também com uma expressão pública este elemento que também é central da nossa fé, que é a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ou seja, o que nós estamos celebrando aqui, este grande mistério que os nossos olhos não conseguem enxergar, que os nossos ouvidos não conseguem captar, que o nosso paladar não consegue distinguir, mas é o mistério da presença de Cristo sobre o altar. Depois da consagração, nós não temos simplesmente a hóstia consagrada ou vinho consagrado, ainda que a gente possa chamar com este nome. Nós não simplesmente temos um pão abençoado que simboliza o corpo de Cristo, ou um vinho abençoado que simboliza ou que significa o corpo de Cristo, né? Nós temos realmente, por causa das palavras de Jesus, que se repetem sobre o pão e o vinho de novo nesta celebração, né? O corpo e o sangue do Senhor. Por isso, essa celebração quer ser, antes de tudo, uma confissão da nossa fé, né? E a fé se confessa por gestos e palavras, mas aqui eu queria chamar a atenção particularmente através dos gestos. Eu tenho dito isto porque me parece muito importante que nós façamos, não por causa de Jesus, mas por causa de nós mesmos, para nos recordarmos deste elemento da nossa fé. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho durante a celebração da Eucaristia, devemos nos ajoelhar, a não ser que eu tenha um problema de saúde de joelho que eu não consiga, mas devemos nos ajoelhar. Nós nos ajoelhamos para nos lembrar que eu não estou diante de um pão e de um vinho. Nós não fazemos isso com o pão que nós tomamos café hoje na nossa casa. Nós devemos nos ajoelhar porque nós estamos diante de Deus. E diante de Deus se fica de joelhos. Porque Ele é Deus e nós não somos. Porque Ele é o Criador e nós somos criaturas. Porque foi Ele quem nos salvou. E diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, que assumiu a nossa carne para poder ter um sangue a derramar e um corpo a oferecer, a atitude mais justa e digna é justamente esta, né? Nos ajoelhar, ficar de joelhos diante de Cristo. Não porque Ele precisasse disso, Ele não precisa de absolutamente de nada que venha de nós. Somos nós quem precisamos ficar de joelhos para nos lembrar, como fizeram tantas pessoas na Bíblia. Todos aqueles que reconheciam Jesus como Deus e o encontravam, caíam de joelhos no chão. Nós nos ajoelhamos para nos lembrar que nós estamos diante do corpo do Filho de Deus. Aquele que foi gerado no ventre de Maria, aquele que nasceu, aquele que caminhou sobre a terra santa, aquele que comeu com os discípulos a última ceia e aquele que se ofereceu na cruz pela nossa salvação. E que hoje, por causa da sua ascensão, está no céu à direita de Deus Pai, como nós celebramos há poucos dias atrás. Estar de joelhos diante de Jesus é a maior confissão de fé que nós poderíamos fazer. Só quem crê que aquele pão, depois da consagração, é o corpo de Cristo, tem coragem de se ajoelhar. O demônio não faria isto. Um ateu não faria isto. Muito interessante porque a história de um ateu convertido chamado André Frossard, não sei se vocês já ouviram falar dele, eu já o citei aqui várias vezes, inclusive pus para vender o livro que ele escreveu, Deus Existe, Eu Encontrei. Ele era um comunista ateu francês e um dia entrou providencialmente numa igreja e disse que foi ouvindo a beleza, estava esperando um amigo, foi vendo a beleza da igreja e estava tendo adoração, mas ele não sabia absolutamente nada sobre isso, né? E foi passando o olhar e caminhando, quando chegou no corredor central da igreja, estava lá, foi acompanhando as velas que estavam sobre o altar, a primeira, a segunda, a terceira, no centro estava Jesus e ele caiu de joelho. Depois ele saiu da igreja e o amigo perguntou para ele, o que aconteceu? Ele disse, me ajoelhei ateu e levantei católico apostólico romano. É diante da Eucaristia que, em última instância, nós dizemos que católicos somos, qual fé temos e qual a profundidade da fé que nós vivemos.
É só quem tem coragem de se ajoelhar diante de Jesus é que expressa de uma maneira contundente para o mundo a sua fé. Hoje, esta fé também nós vamos manifestá-la publicamente, andando, ainda que seja simplesmente aqui em torno da igreja, andando com Jesus no Santíssimo Sacramento. Às vezes é curioso ver como às vezes uma pessoa se ajoelha, a outra fica um pouquinho constrangida. É isto mesmo, devemos constranger o mundo, não no sentido negativo, mas com a nossa fé. Nós não deveríamos estar dispostos só a nos ajoelhar como Cristo, mas ser como aqueles tapetes sobre o qual nós vamos passar. Um tapete para Cristo pisar em cima. São João Paulo II, quando foi ordenado sacerdote, ele diz isso no seu livro Cruzando o Limiar da Esperança, ele diz que quando deitou para se cantar a ladainha, como acontece na consagração, ele disse: Senhor, eu quero ser como um tapete para o povo. Quero ser como um tapete para o Senhor. E esta é a confissão da nossa fé. Hoje nós vamos passar com o Santíssimo Sacramento o dia inteiro aqui na igreja. Talvez aqui seja distante da sua casa e você não consiga, mas ao menos pensando bem, do modo como eu entendo as coisas, e eu não acho que eu estou enganado, é impossível pensar que nós estamos no dia da solenidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo, e Ele está na igreja e nós não vamos passar nenhum tempo com Ele na igreja. Isto é impensado. Impensado. E graças a Deus hoje nós ainda temos uma igreja em cada canto da nossa cidade. Então, hoje é um dia por excelência de adoração e que devemos nos curvar diante do Rei, daquele que nos salvou e daquele que nos amou. E de um outro lado, isso também é muito importante, é uma confissão de que alimentando-nos deste corpo também somos corpo de Cristo. Por isso é uma confissão de fé também na igreja como corpo de Cristo. Por isso, todos estes gestos que nós fazemos diante de Jesus na Eucaristia, deveríamos reproduzi-lo na nossa vida. Nós deveríamos também ser para o mundo este corpo que se consome. Nós deveríamos ser para o mundo este sacrifício perene que se oferece continuamente. E o mundo aqui não é um mundo genérico, não. A gente tem que pensar concretamente, para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, para as pessoas que eu encontro na rua, para as pessoas pobres e simples que batem no vidro do meu carro pedindo um dinheiro. Eu deveria me sentir profundamente disposto a ser como uma Eucaristia, como um sacrifício vivo. Nós adoramos o corpo de Cristo para que a gente também possa oferecer este corpo, através da nossa própria vida, à humanidade. Eu já disse isso várias vezes e queria repetir de novo. Se nós que cremos em Cristo, se nós que comungamos o corpo e o sangue de Deus, se nós que estamos aqui não fizermos algo para transformar este mundo, quem vai fazer? As pessoas que estão indo para os shows aí de Madonna, Anitta e etc. Não são estas pessoas. Quem vai transformar esse mundo, senão aqueles que creem em Jesus Cristo? Eu queria até fazer um convite. Ontem à noite, de vez em quando me dão essas intuições, eu escrevi um texto e coloquei lá no meu Instagram. Nós somos aqueles que vamos estar lá, quando tudo ruir, para que a gente recapitule todas as coisas em Cristo. Nos alimentamos aqui do corpo de Cristo, para depois andarmos por este mundo como um ostensório vivo, para dar o corpo de Cristo para o mundo através do nosso testemunho. Por isso hoje, lembre-se sempre, igreja, povo de Deus, nós que somos o corpo de Cristo, nós o adoraremos para depois sermos sinais dele diante das pessoas e desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.